E no campo das artes marciais, mestre Léo, o conceito de arte tem algumas nuances? Existem alguns aspectos que no campo específico das artes marciais, ou mais especificamente no Kung Fu, que é a sua arte, né? A arte ela tem alguns componentes, tem algumas particularidades? Olha, eu queria me apegar aqui à obra do Sun Tzu, que é conhecida aqui como Arte da Guerra, no seu capítulo 1. Ele tem, como você sabe, professor, nós temos aí várias versões de traduções, etc. Mas existe uma parte que é unânime, uma frase que é unânime na minha pesquisa, e aquilo me incomodou sempre muito. E é interessante porque essa frase conecta com a arte do ilusionismo do Isao Imamura. Tanto que nós conversando muito sobre a questão, né, do valor teórico e fundamental do ilusionismo, eu sempre trouxe isso à tona. E eu vi recentemente um comentador chinês fazendo, inclusive, um questionamento também, um questionamento que eu fazia internamente. Eu, dentro das minhas condições, não sou sinólogo, não tenho condições de ir a fundo nessa questão, e por isso mesmo que apoio em outros autores que possam fazer essa reflexão mais profundamente. E é a parte que diz que a essência das artes marciais é o engodo. E aí, nós vemos o que quer dizer essa palavra. E por que eu associo também ao ilusionismo? Porque as pessoas pensam que o ilusionismo é a arte de enganar o outro. Então, quando você vê lá o Isao Imamura com o dado que se transforma em semente, você fala, esse cara está querendo me enganar. E onde é que eu vejo a arte? Porque, se você vê o termo em chinês que se traduz como engano é Kuai-Do. Kuai-Do é você ir ao contrário das coisas, ou seja, contrariar o consenso. Então, eu sempre, nas minhas aulas, nas minhas palestras, quando eu me refiro a essa parte, eu tive a oportunidade de falar sobre Sun Tzu em várias capitais brasileiras, eu sempre enfatizo, a essência da arte marcial é contrariar o consenso. O que quer dizer isso? Quer dizer que onde que nós poderíamos contrariar o consenso nas artes marciais? É transformando a arte marcial em um processo de não luta, por exemplo. Como vencer sem lutar? Ou no caso do ilusionismo, que também é Kung Fu, se nós entendermos no seu sentido amplo, claro que ilusionismo é o Kung Fu. Só que o que é ilusionismo? É a arte da ilusão. O que é a ilusão? É enganar o outro. Ou será que ilusão é enfatizar o que não é aparente? Colocar luz em algo que não é aparente. Exatamente. E nesse sentido, então, né, não só é importante enxergar que a arte marcial é a manifestação dessa obviedade, vamos dizer assim, que no caso do combate, né, da luta, é transformá-lo em algo que não seja luta. Que vá além da luta. Assim como o ilusionismo, ir além do entretenimento ou além da capacidade de enganar pessoas. Então, por exemplo, quando eu vejo uma atividade do nosso convidado, né, eu, como irmão, sempre tenho a oportunidade de ser convidado pelo Isao Imamura para ir nas palestras dele, eu vejo o seguinte, o que eu vejo é que quando ele começa a dar ênfase às questões, inclusive mostrando um outro lado, que é diferente. Por exemplo, não sei se você se lembra, professor Walter, do Mr. M. Lembro. Né, que ficou notabilizado principalmente no Brasil. Sim. Né? Naquela época, inclusive, eu tive oportunidade de conversar com ele, lembra diretamente? Principalmente aos domingos, à noite. No Fantástico ele aparecia lá, né? Eu não quis fazer propaganda do programa, mas vou fazer aqui, né? E aí o que acontece? Ele também criou algo novo, que era
vislumbrar os truques. E tem uma coisa muito interessante, porque eu lembro que na época o Isao Imamura foi até criticado porque ele apoiou isso. Por quê? Porque isso elevaria o nível da arte mágica. Por quê? Porque aqueles truques que o Mr. M estava revelando eram truques gastos, já vamos dizer assim, ultrapassados, que qualquer ilusionista de nível médio para cima já não estava mais utilizando. Então isso traria uma novidade. No entanto, também prejudicou muita gente. Então, agora, da maneira como o Isao Imamura está fazendo, você vê, ele contou como é que faz a florzinha sair, que tinha o ímã lá dentro, mas dentro de um contexto onde nos permitia apreciar a mesma arte sobre um outro ângulo, que é exatamente o que o Kung Fu faz. Por exemplo, no nosso caso, nós gostaríamos de estender esse processo da experiência marcial, do combate, para um processo de vida. Por quê? Porque quando você tem um combate, você vai ter por quanto? 1 minuto, 2 minutos, 10 minutos? Agora, e o resto? Você deixa de ser... Quer dizer, você é lutador somente quando você está lá? Ou aquele processo de combate, ele é uma consequência de outros processos que vêm antes e será também importante para infletir outros processos que vêm depois. Então, quando nós temos todas essas situações, vale a pena nós pensarmos em como trabalharmos essa metáfora do combate para o seu dia a dia. Daí porque muitas artes marciais chinesas se basearam na obra confuciana Chun Yun, que é a obra que fala sobre o equilíbrio no dia a dia. E uma dessas pessoas foi o patriarca Ip Man, de Hong Kong, que foi mentor do meu mestre, o patriarca Muyat, que trouxe essa noção para os Estados Unidos e para o Ocidente, por consequência, chamando de vida Kung Fu. Então, é nesse sentido que eu vejo a importância de qualquer arte. Sair da obviedade e usando como referência o oposto. Usando de referência o seu oposto. Mas tem que ser usado isso de uma maneira onde se contextualize e traga benefício para as outras pessoas que estão em volta. Não é simplesmente assim, eu acho isso e acabou. Porque eu, como ser humano, eu estou em contato com as outras pessoas. E aí trazer esse valor que eu tenho para também refletir o valor das outras pessoas. Esse eu achei que foi o grande problema do Mr. M, porque ele prejudicou outras pessoas. Agora, quando nós fazemos essa situação que beneficia a todos, aí sim nós temos toda uma vantagem que caracteriza uma arte.